de onde vêm, que não sabem para onde vão, que não sabem o que estão fazendo aqui, que não sabem por que a gente é assim. Pois bem, convido a todos vocês para descobrirem todas essas respostas agora, ao vivo e a cores, sem nenhum truque, sem nenhum jogo de luz. Bem-vindos aqui ao Porque a Gente é Assim. Hoje o programa é sobre educação. A gente vai ver um primeiro documentário, então sintam-se bem à vontade para opinar, sem ter, se possível, nenhum parte-pris, embora naturalmente vocês tenham suas formações, tenham sido chamados por alguma razão. Mas, enfim, é para botar a boca no trombone esse assunto que todo mundo reconhece que é importantíssimo, mas na hora de pegar a materialidade da questão da educação, todo mundo concorda e ninguém faz muita coisa. Tá cantando Felicidade, samba do Tom Vinícius. Se eu não me engano, esse samba aí, em 1962, já é o auge da bossa nova. E o auge, você sabe, é o fim da subida, o início da queda. Na verdade, o cursinho, ele surge na educação brasileira, digamos assim, sobretudo por causa de uma diferença grande entre o número de pessoas que quer entrar nas universidades públicas ou nas particulares de bom nível e o número de vagas existente. Apesar esse agito, essa loucura, você não chega ali só para passar seu conteúdo, dar aula, é uma porção de coisa, segurar a molecada, senta aí, não sei o que lá, mas mesmo assim eu gosto. O que é cultura? O que é cultura? Certo. Cultura são os seus costumes. A sua influência, a influência que você recebeu da sociedade que você repassa, certo? Então a ideia na educação do Estado, ao invés de, na verdade, ser o contrário, né, ser o vestibular trabalhado em cima do conteúdo, a gente faz o contrário, a gente fica buscando alcançar o exageradíssimo vestibular, que realmente no ensino aqui, a gente está no dia a dia, a gente vê que está totalmente distante da realidade deles. Distante pela estrutura familiar, distante pela estrutura econômica e distante pela realidade do ensino mesmo. Então eles chegam aqui com essa realidade, aí você vai falar para eles, mas vamos entender aqui o iluminismo, porque fulano lá na França tal, lá na Itália, não sei o quê. O cara, pra que eu vou saber disso se eu tenho que voltar para lavar a louça, senão minha avó vai me bater, porque meu pai vai chegar não sei o quê, minha mãe já não tá não sei o quê. E aí o indivíduo, ele chega ali, ele se dá de cara com uma prova daquela, primeira coisa que ele pensa, eu não sou capaz de fazer isso daí. Isso daí é uma coisa além do que eu vou conseguir fazer. Ou foi o cara que ficou lá um mês bombando, estudou de tudo. Aí ele chegou lá e acertou todos, mas no outro dia não lembra mais nada. E aí eu pergunto, esse conteúdo valeu de quê? E a gente vai ter na sequência aula de regência, depois eu começo com crase, depois conjugação verbal. Um vestibular bem feito, ele pauta o ensino. De tal modo que muitas coisas que o aluno vem a estudar no ano do cursinho, justamente porque ele tem essa motivação especial, podem despertar nele um interesse futuro. Quer dizer, regência tem o mesmo radical de regente, tem o mesmo radical de reger, que na realidade tem a mesma origem etimológica de rei, do latim, não é? Reges, rei. Infelizmente, dando aula, a gente olha para esses meninos, a gente vê na cara deles que
que muitos deles ali não vão, saindo da escola, nem vão estudar mais e vai arrumar qualquer emprego por aí, vai ser mais um. Isso é muito triste mesmo. Sim, atenção! Eu gostaria de ver meus alunos questionando o espaço onde eles estão, para quê? Para que eles possam entender quem eles são naquele espaço. Bom, uma coisa é você estar numa sala escura, que você não vê nada. Outra coisa é você estar numa sala com luz, certo? E eles nunca param para pensar, mas eu sou quem nessa sociedade aqui? Que eu represento o quê? Então, única maneira de chegar a isso, questionando e argumentando. Única maneira de argumentar, absorvendo conhecimentos, certo? Que te ensinam a questionar. E aí é o que eu gostaria realmente que meus alunos tivessem, certo? Eu acho que a gente pode começar por uma discussão que eu acho que é fundamental hoje no ensino, que é a questão da escola pública. Ensino é para ser público, universal e gratuito. Porque para você ter uma sociedade democrática, é preciso que você tenha um ensino democrático. Enquanto o ensino for autocrático, pautado pelo valor financeiro, você não vai ter oportunidade igual na sociedade. Eu acho que você fala muito bem, o que batia forte em mim é essa questão também, a privatização do ensino público no Brasil. O ensino, a educação é responsabilidade do Estado, não tem Estado mínimo em educação, cultura e saúde. Não pode ter Estado mínimo, nós pagamos por isso, entende? Pagamos caro e tem. Então, essa coisa horrível que a ditadura militar fez no Brasil, privatizou desta maneira o ensino, entende? Desmobilizou a universidade, tudo que havia de construção possível para o ensino mais democrático, nos jogou nas mãos de um ensino absolutamente comercializado, e aí veio o rapaz cheio de boa intenção ali falar em sala escura e sala clara. E a sala dele? O que é aquela sala dele? Mais do que isso, né? Não é? Aquele amontoado de gente espremido ali dentro e ele tentando falar. Isso é o resultado, obviamente, da privatização. Da lógica do negócio aplicada à educação. E é bom lembrar que houve uma cumplicidade nisso, que a gente fala ditadura, mas a ditadura foi bem sucedida nisso, Por que né? teve Porque a classe média comprou essa ideia de vamos ter uma educação melhor, vamos sair, abandonou a escola pública. Se ela tivesse mantido, como ela fez com a saúde também, se ela tivesse mantido, o nível de exigência teria se mantido mais elevado, né? Eu entendo essa questão também de político, privado e tal, mas eu ainda faço uma pergunta que é: que tipo de educação é essa também? Essa questão de você ter uma visão de mundo, um tipo de conteúdo, por exemplo, como ele falou nessa questão do cursinho, do vestibular, eu acho isso muito doido, você pautar a educação, a formação de um ser humano por causa de um concurso que o cara vai fazer daqui a 15 anos. Isso eu ainda acho mais bizarro quando você fala isso, por exemplo, com um trabalho com criança, sabe? Porque a gente começou, né, exatamente no problema onde a educação vamos dizer assim, fica evidente de que a coisa tá no mau caminho, que é falar do vestibular, que é falar da hora em que, né, o jovem se coloca diante da vida, né, diante de um ensino que na maior parte dos casos foi muito falho, muito fraco, né, e eu acho que a gente tem que, sabe, começar a pensar a educação é na base, sabe? Começar a pensar a educação é qual é o homem que a gente está formando, né? Sabe? Essa educação, né, voltada para o conteúdo, voltada ali para as metas do vestibular, né, voltada para o funil do vestibular da universidade, né, é uma educação que pressupõe que a criança, que o jovem, né, é um pote vazio que você vai encher ele de conteúdo dentro, né? Alguns vão guardar aquele conteúdo até chegar no vestibular e, de repente, vão conseguir passar para a universidade, e outros vão ficar pelo caminho. Eu gosto do filme por dois motivos. Primeiro que é um professor, não é uma professora, nada contra as mulheres, claro. Mas a ideia é que também há professores que estão no ensino fundamental. Geralmente são homens. Não, mas no ensino fundamental, estou falando, do jovem do ensino fundamental. Segundo, que é jovem. Segundo, que está com garra. Porque eu acho que no momento que ele fala da sala escura e da clara, ele quer que a sala dele seja clara. Clara por condições sociais, como vocês falaram, e clara também porque ele é uma pessoa que está fazendo um trabalho, está envolvido no trabalho. Muitas vezes tem essa questão do papel do professor, que é por que o conhecimento do professor é o verdadeiro conhecimento. E o conhecimento do cara, daquele garoto, daquela criança que trouxe de lá, né? Por que a gente tem que transferir isso para eles? Por que não há uma troca? Né? Porque geralmente é isso, quer dizer, na verdade você troca conhecimento, você tem perguntas, tem respostas. Na verdade, isso é um ponto que tem que ser trabalhado. Radical. Você achar que uma escola ela é um ambiente em que não existe a autoridade de um professor que possa operar esse papel
de mediação entre... Mas por que precisa de uma autoridade do professor? Isso é que eu acho muito doido. É preciso que haja uma autoridade, porque é preciso que haja alguém capaz de fornecer os elementos necessários para que alguém possa passar de uma situação de desconhecimento a conhecimento. Se nós partimos todos do mesmo patamar, você não vê o outro. Não, mas quando você eu não digo... vê o outro. Você não, usando um termo que a gente gosta da antropologia, você não cria alteridade. Você só consegue ouvir um aluno quando você percebe que eu sei um pouquinho mais. Porque senão você não ouve, porque fica assim, vocês ficam no mesmo patamar, e aí eu acho que é uma palavra boa também. Autoridade, não tem nada contra essa palavra, mas é responsabilidade. Quer dizer, você, no teu trabalho tem uma responsabilidade, na escola a pessoa tem outro. Quer dizer, a gente tem que ter responsabilidade sobre o que está fazendo, entendeu? Então é perigoso um pouco essa coisa. Quer dizer, é bonito, é bom chegar até lá, tem espaços bons para esse tipo de troca mais igual. necessário. É necessário que tem, complementa a escola, mas ao mesmo tempo você tem que ter, em determinados espaços, alguém que assuma, que se assuma da onde eu estou falando. Queria defender a escola porque acho que a hora de defender esse aspecto da escola, na verdade, a escola ela é sintoma de uma deficiência, digamos, estrutural da nossa sociedade. A nossa escola. Mas ela não pode ser responsabilizada exatamente por esse sintoma. Ela não é a causa desse sintoma. Inclusive porque o processo de aprendizado, ele se dá numa conjunção de elementos que envolve a família. Não é? Você imagina se o garoto chega em casa, ele não tem nem espaço para estudar, ele não tem... O pai está brigando com a mãe, o pai é alcoólatra, ou seja, ele mora num espaço impossível. Essa aprendizagem ela não se efetiva se você não tem outros apoios. Então, se ele não tem acesso à cultura, se ele não vai, se ele não conhece a miradade, se ele não recebe esse tipo... Se a televisão não faz o seu papel, se os meios de comunicação não ajudam, se ele não tem um espaço cultural perto da sua casa... Então, todos esses elementos de cultura é que compõem a educação. A gente vai ver no próximo documentário, que chama Na Canoa para Aprender, que vários temas que a gente tocou aqui passam exatamente por isso, né? O desejo do aluno ir até a escola. O objetivo que o professor lá da cidade busca é o que nós queremos também, que nossas crianças tenham uma boa formação, que tenham logo, que aprendam a ler, a contar, a questão da matemática, enfim. Então, o conteúdo, vamos dizer assim, formal da escola, a gente também quer para os nossos alunos. Aonde é que está o diferencial? É porque todas as escolas, hoje a gente busca trabalhar com a realidade do aluno. Então é aí que está a grande diferença. É que a nossa realidade, apesar de ser Belém, a realidade da cidade é diferente da área insular, das ilhas. Então a gente busca diferenciar um pouquinho, tentar fazer da melhor forma possível com que eles compreendam, né? Sem deixar de usar os instrumentos que tem na cidade, mas também conciliar com o que nós temos aqui. Tem material da própria região, do próprio lugar. Porque não vai só da professora, vai, eu acho que da mãe, vem da casa também, né? Se ela põe um aluno na escola e deixa lá por conta do professor, acho que não aprende, né? Mas aí chega em casa, acho que a mãe não está em cima, não está apoiando. Sempre eu estou ali ao lado deles dois. Ele é um ótimo filho, um ótimo aluno, estudioso, bastante. Tira sempre boas notas no colégio. Sempre quero me queixar dele. Já ajuda o pai dele, mas ele tem o tempo dele para brincar, tem o tempo dele para estudar. Desde pequeno ele fazia de barquinho de isopor, de miriti. Ele já começava a querer fazer. Depois foi crescendo, aí ele mesmo já foi. E já fez, são duas que ele mesmo fez.
Eu fui aprendendo a fazer desde 2008, mas até eu aprender bem, aí eu fui começar a fazer em 2009. Aí foi que eu fui fazendo. Eu estou fazendo curso disso, curso militar. Aí só penso em me formar em engenharia pela Marinha e sair de lá quando eu estiver formado. Porque eu não pretendo ficar lá dentro, porque é muito longe daqui. Eu não pretendo me separar das pessoas que eu já conheço. Eu pretendo fazer um motor que vai ser colocado nela. Aí isso eu posso ensinar para outras pessoas. Dividir o meio daí do fundo daqui, por exemplo. Com 14 anos ele já estava com vontade, só que eu ainda não deixava assim, sabe? Porque muita gente diz, exploração de menores. Mas acontece que não é assim. Se a gente não ensinar para o filho da gente, quem é que vai ensinar, né? Basta se prestar atenção no que eu estou fazendo e vai aprender. Aí eu estou fazendo uma coisa e está prestando atenção, porque não adianta só olhar, né? Tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. E ensino a minha profissão que eu sei e meu filho já sabe. Porque não adianta só ele estudar, porque tem muita gente por aí que tem curso, tem tudo, né? Aí está desempregado, e aí fica parado, porque não sabe fazer outra coisa. Ele fala, eu quero ir estudar engenharia naval, que eu quero aprender a fazer um motor para esse barco. Falou. Então, ele quer ir onde o conhecimento dele não chega, ele quer ir buscar o conhecimento para incrementar aquilo que ele está fazendo. Isso eu acho importante, interessante. E ele fala, não quero botar no motor no meu barco para eu sair pelo mundo. Ele não, quer ficar aqui, eu quero voltar outros. para cá, onde eu vivo e tudo. Se ele passar pela engenharia e conseguir voltar para o lugar dele, é uma maravilha. E é interessante que o pai disse, não basta ver, tem que observar, quer dizer, você tem que ter um olhar ativo, né, para você aprender. Então é preciso que você tenha uma atitude assim de aquisição do conhecimento na prática. A professora é a mediadora, porque a professora, ela está lá dizendo o seguinte, não, a gente não quer apenas ficar nesse ambiente aqui, a gente quer mostrar o que tem na cidade, a gente quer informar e dar os elementos necessários de transmissão para que ele possa ir além desse espaço aqui. E o que acontece é que ele vai. Quem abriu essa possibilidade é a professora, não o pai. Aquela mulher professora, aquela mulher ali, aquele rapaz trabalhando com Tudo as mãos, positivo. recupera uma ancestralidade, recupera uma possibilidade humana humano, que exatamente. não está naquela paisagem de Belém quando ele vai indo para lá. Eu fico com medo dele indo para lá. Você está entendendo? O que vai acontecer para Deus. ele? E ele enxergando claramente a promessa de futuro, que era um assunto do bloco anterior também, a promessa de futuro que aquele conhecimento dá a ele. Agora veja, a problematização em relação à presença desse conhecimento naquele ambiente é alguma coisa que devia ter sido feita, inclusive pela própria professora. Porque ela deve dizer, você sabe o que vai significar você trazer uma tecnologia como essa de impacto ambiental aqui. Então é nesse sentido que o conhecimento ele não pode ser separado de uma problematização. Você sabe? O golfinho. A cabeça do golfinho. E esse? Deixa eu ver. É legal marinho. Não, é foca. A foca. E que isso aqui? Acho que é o guaxinim. O guaxinim. Que tem no desenho Sem Floresta. Vamos fazer sem floresta. Depois. E que isso aqui? Vê. Sim. Hã? Fez sim. Você falou. Vê. Feriado. Isso.
O que é isso aqui? O que é isso aqui? Você sabe. Morcego. Isso. E o que é isso aqui? Ah, Giovanni. O elefante. É, não pergunta o que você já sabe. O elefante. Isso. Como é que faz elefante? Didio, vamos tomar banho, filho? Vamos brincar com os animais? Vamos? Brincar com os animais? Você tá cansada, né? Não! Não, deixa. Mas agora a gente tem que tomar banho. Não, mãe, tomar banho. Não pode. Pode. É banho rápido. Que brinquedo que você quer? Fala. Quer dar banho em qual animal hoje? Tartaruga. Tartaruga. Tartaruga foi pra creche, ela quer tomar banho. Não quer tomar banho. Ela quer. Que estranho. Giovanni, você quer ir? Só mais um pouquinho, tá? Tá bom? Vamos embora? Só mais um pouquinho? Giovanni? Que? Tô aqui. Oi. Só mais um pouquinho? Não. Quer sair? Você. Tchau, mãe. Tchau, hein, papai, mamãe. Tchau, dinossauro. Tchau, elefante. Eu vou pra casa, tá bom? Eu achei interessante o seguinte, há 3 momentos distintos no vídeo. O primeiro, a relação do menino com o livro. Com a mãe ao lado, o livro como um espaço de aprendizado, uma ferramenta tradicional do aprendizado. Depois é o momento que ele está vendo TV. E aí os olhos mudam. Os olhos dele mudam, a atenção dele está toda concentrada na televisão e assim, até a expressão do rosto dele não é a expressão divertida do primeiro momento. Nem o humor, né? Nem o humor. Hipnotizado, Tá né? hipnotizado. E você quer tirar daquilo uma reclamação. Não, é interessante também E no como- terceiro momento que é da fantasia, né? Quando ele tá ali na bacia com os bichinhos brincando, né? E tem um momento que existe esquisito. Eu acho que ele pega o Homem-Aranha, que é diferente de todo mundo, né? Isso é esquisito. Não está no livro de animais, né? Agora Fomos tá capazes de dizendo reconhecer a importância do espaço familiar para a educação.
Isso é notório, mesmo pais com menor nível educacional, mas se eles propiciam um ambiente favorável ao livro, ao estudo, os filhos vão embora. Eu estava falando que eu estudei no CIEP, quando eu fiquei 6 meses sem estudo, a minha mãe, que era quem mal ficava em casa, na verdade, porque tinha que sair para trabalhar e essas coisas, porque essa é a realidade que a gente vive, dos pais que não estão dentro de casa, isso, né? entendeu? E aí a minha mãe, que chegava às 10 horas da noite porque ela estava fazendo a 6ª série no Santo Agostinho, aquele, né, que estuda à noite e tal, porque ela fazia à noite, porque ela tinha uma filha, eu, que não tinha aula, e ela se via quase na obrigação de saber, porque foi minha mãe que me ensinou a ler, foi minha mãe que me ensinou a fazer conta de 2 mais 2, né? E isso, e aí mesmo assim, apesar dela não estar em casa e ter aquele tempinho à noite antes de eu dormir, não, filha, vem cá, deixa eu te ensinar o que é a letra A e tal, é a família. E acho que essa história é muito comum, assim, de certa maneira. Meu pai tinha um ginásio, se é que concluiu, minha mãe o clássico, né? Mas aí propiciaram ambientes para a gente de que a primeira coisa, é claro que além de brinquedo que meu pai me deu, uma Barça. Uma Barça era você ter acesso à internet naquele tempo, caríssimo. Né? Até hoje. Era caríssimo, porque você ficava lendo um verbete te levava a outro, era o hipertexto antes do hipertexto. Por isso você está controlando tudo aqui, você foi muito melhor que a gente. Você não ganhou a Barça. E a Barça...